E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. Vamos lá, vamos dar início, para essa nossa playlist de Clean Architecture. Só que vamos fazer, inicialmente, uma certa discussão e falar um pouco sobre o que é, essa tal dessa Clean Architecture. Vamos dar uma introdução para isso. Eu estou aqui no canal do Programador Lhama. Caso você queira ver alguns outros conteúdos, tem muita coisa aqui, cara. Tem SQLAlchemy, orientação a objetos, a gente fala de Docker, tem design patterns. Se inscreve aqui no canal, para mais conteúdos. Já deixa o like aí para ajudar a firma, me ajuda a fazer conteúdo, por favor. E também eu vou deixar nas descrições e no comentário fixado o nosso link do Telegram. A gente tem um grupo lá, a gente está falando sobre arquitetura de software, compartilhando outros materiais de estudo. Às vezes a gente até compartilha vagas. Então é muito bem-vindo, toda pessoa que quiser dar uma participada e colaborar. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse negócio de Clean Architecture, O que é isso exatamente? Cara, se você joga Clean Architecture no Google, vai aparecer muita coisa. Principalmente vai aparecer, essa brincadeira aqui, esses círculos aqui. Vai aparecer o livro lá do Uncle Bob, Só que tem uma coisa, isso não é um assunto tão simples assim, sabe? Olha só, descomplicando a Clean Architecture, descubra o que é Clean Architecture, o que é, assim, é um assunto muito discutido, sobre o que isso daqui significa. Eu fui lá no site da ZUP, eu acho que foi onde que eu vi, assim, a melhor explicação, Esse negócio de Clean Architecture, ele é uma arquitetura de software proposta pelo Uncle Bob, que tem por objetivo padronizar e organizar código desenvolvido, favorecendo a sua reusabilidade, assim como independência de tecnologia. Irmão, imagina uma arquitetura que seja fácil você sair, por exemplo, de uma framework que é o Django para um Fast API de um modo fácil, de um modo que não seja custoso. Imagina a gente mexer num código que você fazer alguma alteração de banco de dados, por exemplo, quero sair de um Postgres para ir para um MySQL, isso não seja uma coisa custosa no seu projeto. Esse tipo de arquitetura ele foi proposto lá pelo Uncle Bob, e ele tem alguns fundamentos ali que ajudam a gente a ter essa reusabilidade, Então, olha só, por mais que a Clean Architecture foi criada em 2012, está repleta de princípios atemporais que podem ser aplicados independente da tecnologia utilizada e da linguagem de programação. Se você está aprendendo isso aqui em Python, você consegue aplicar em Java, você consegue aplicar em JavaScript, em PHP, tanto faz. A ideia não é exatamente o código em si, mas os princípios que estão ali por trás. Eu entrei aqui também num outro site, que é o Free Code Camp, e eles falam um pouco sobre Clean Architecture também, Aí vem de novo com esse diagramazinho aqui, a gente vai falar um pouco dele logo. Mas ele traz, por exemplo, aqui algumas explicações do que são alguns elementos que estão ali dentro, e ele dá para a gente uma espécie de organização de código que condiz com o que é a Clean Architecture. Se você já viu ou já pesquisou por aí, até mesmo o diretório que eu fiz para minha playlist passada de Clean Architecture, isso daqui é um exemplo totalmente diferente do que eu fiz no passado. E não tem problema em si, porque o design de código ele tem que atender aqueles princípios atemporais que a gente falou. A organização do nosso código e o design dele pode ser flexível de acordo com o que a gente quer com esses princípios. Aí você vai perguntar, Rafa, não, como assim, cara? Você está de brincadeira comigo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é o livrinho que todo mundo fala, que é o livro lá do Clean Architecture do Uncle Bob. E o que acontece? Ele traz toda a ideia que a gente tem aqui, olha, de arquitetura, só que ele não apresenta para a gente necessariamente um projeto bem estruturado. Ele vai falando de conceitos. É tudo a ideia de conceitos. Quando a gente chega aqui, por exemplo, olha, ele vai falar sobre paradigmas de programação, vai falar de programação estruturada, depois vem a orientação a objetos, funcional, aqui a orientação a objetos. Então,
esse livro, na verdade, ele não vai falar para você sobre o design propriamente de código. Olha quando ele vai lá nos princípios de Solid. Ele está apresentando para a gente toda uma parte mais teórica sobre isso daqui. É claro que ele vai tentar exemplificar com diagramas, mas ele não vai te dar um exemplo em código necessariamente, né? Às vezes ele vai fazer algumas pinceladas, mas o que a gente tem, por exemplo, aqui olha, no princípio aberto e fechado, são toda uma combinação, né, de princípios, e que desses princípios sai um modo de arquitetura. O que a gente vai fazer agora, né, até mesmo, né, vamos lá na parte de arquitetura desse livro, nota que ele não está mostrando necessariamente código. Às vezes ele dá uma pincelada assim de código, mas o que ele traz para a gente são um bando de princípios. E faz sentido esses princípios, né? Só que o que a gente vai fazer nessa playlist é realmente tentar transparecer isso daqui para design de código e fazer o nosso projeto firme, né? Então, quando a gente fala de Clean Architecture, a gente está falando, na verdade, de princípios, né? Eu estou aqui, olha, no próprio blog, né, que o Uncle Bob ele fez, e eu vou tentar utilizar alguns elementos desse tipo de blog aqui quando a gente for fazer as nossas explicações. Vai ter também diagrama de relacionamento e entidade de classes aqui, do mesmo jeito como eu fiz no passado. Mas essas explicações do que é cada camada e como que elas interagem faz todo sentido do mundo. Tanto que, descendo um pouco mais aqui, eu vim aqui na parte de regras de dependência, né, e traduzi essa parte aqui para a gente. E olha só, isso daqui é para a gente entender um pouco como é que funcionam esses círculos e a dinâmica deles. Então olha só, da mesma forma, os formatos de dados usados em um círculo externo não devem ser usados por um círculo interno, especialmente se esses formatos forem gerados por um círculo externo. O que isso quer dizer? Tudo que for feito num círculo externo, a gente tem que tomar um certo cuidado e não fazer essa passagem crua para o círculo de dentro. Por exemplo, vamos supor que eu estou mexendo com Fast API. Aí o body dela, que eu vou capturar na minha framework, ele não pode passar de uma maneira crua para os meus casos de uso. A gente tem que tratar isso daí e não pode ter essa ligação direta entre a framework, que vai ser esse círculo aqui de trás, para aquilo que é o nosso caso de uso, né, que é a nossa aplicação de negócio, nossa regra de negócio. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é isso. A gente vai mostrar em código e vai ficar tranquilo para a gente ver uma coisa dessas. E aqui, não queremos que nada em um círculo externo afete os círculos internos. Ou seja, eu não quero que o fato de eu estar utilizando uma framework Fast API interfira na minha lógica de desenvolvimento, na funcionalidade do meu projeto. Eu não quero, por exemplo, que o fato de eu utilizar um Django, um Flask da vida, interfira com a lógica de funcionamento que está aqui dentro. Fica com isso na cabeça. Quando a gente for mexer em código e apresentar o real modo de expressão nisso, né, com o código, com o design de código, aí vai ficar fácil para entender toda essa dinâmica. A gente vai voltar várias vezes, né, nesse nosso blog aqui do Uncle Bob. E, bom, por hora eu só queria trazer essa discussão rapidinho, falar um pouco, né, sobre a percepção do que é, né, de maneira bem rasa, a nossa Clean Architecture, e a gente vai trabalhar com isso daqui nos próximos dias. Muito obrigado. Na próxima aula a gente já vai falar sobre configurações, né, de ambiente. Antes de mais nada, pera aí, eu já estava esquecendo. A gente vai trabalhar com Python a partir de ambientes virtuais. Estou falando isso porque a gente vai começar a nossa próxima aula já falando de configurações de ambiente, né? E a gente vai trabalhar com a ideia de virtualização de ambientes virtuais, que é exatamente a gente tratar, né, com essa pastinha aqui chamada Venv. Eu vou deixar esses links aqui na descrição, caso você queira dar uma pesquisada e uma olhada. Na nossa próxima aula eu já vou chegar jogando isso daqui, a gente já vai entrar com tudo, né, nesse tipo de conhecimento de configuração de projeto.
E, bom, eu só queria deixar essas partes aqui para atiçar um pouco e a gente começar a entender de uma breve introdução o que é a arquitetura limpa e como que a gente vai trabalhar daqui para frente. Muito obrigado e até a próxima.